Nessa semana nós lemos a Parashá Vayera. A Parashá continua contando para a gente alguns dos difíceis testes que Abraham ele passou durante a vida dele. Um dos testes trazidos na nossa Parashá, quando Abraham Avinu foi morar em Gerar, que era uma região dos Plishtim. A Sará, ela foi novamente sequestrada, ela já tinha sido sequestrada pelo faraó quando eles foram morar no Egito, e agora o rei Avimelech sequestrou Sará para poder se casar com ela. Novamente a beleza de Sará chamava a atenção de todo mundo por onde ela passava, e ela foi sequestrada. Deus faz um grande milagre, ele manda uma praga em toda a casa de Avimelech, eles não conseguem nem encostar nela, e Deus aparece para Avimelech num sonho e fala: essa mulher que você pegou é uma mulher casada, o marido dela é um profeta, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai acordar vai ser devolver essa mulher para o marido dela, senão eu não vou te curar. Você vai pedir para o marido dela, que é profeta, para rezar por você, e se você não devolver, você vai morrer. Assim, o Avimelech, ele acorda assustadíssimo, ele conta para as pessoas da casa dele, todo mundo fica apavorado, e ele rapidamente vai devolver a Sará para o seu marido Avraham Avinu. Mas ele tira satisfação com Avraham Avinu, porque o Avraham tinha falado que a Sará era irmã dele, e a Sará também falou que Avraham é irmão dela. Então ele tira satisfações. Por que você fez isso comigo? Não se faz uma coisa dessa. Eu poderia ter me casado com uma mulher casada. Por que você não me contou a verdade? E olha a resposta de Avraham Avinu: Vayomer Avraham ki amarti rak ein lirat Elokim bamakom hazeh ve araguni al dvar ishti. Eu percebi que nesse lugar não tem temor a Deus, e eu fiquei com medo que vão me matar para casar com a minha esposa. Então aqui tem uma pergunta muito óbvia. Avraham acabou de chegar lá na terra dos Plishtim. Como ele já sabe que não tem temor a Deus, ele acabou de chegar, qual é o sinal? O que ele percebeu? Que ele já chegou à conclusão que não tem temor a Deus e que vão acabar matando ele para casar com a Sará, com a esposa dele. Então olha que incrível, os nossos sábios explicam que Avraham Avinu, quando ele estava chegando lá na cidade dos Plishtim, o que a gente faz quando a gente vê um viajante? Ele está chegando, ele não tem casa, ele não tem comida, a gente pergunta: o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Mas os Plishtim, ao contrário, eles viram a beleza de Sará e perguntaram: quem é essa mulher? O que você está trazendo de bom aqui para a gente? O que Avraham percebeu? Que só não tem temor a Deus nesse lugar. O que quer dizer que só não tem temor a Deus? Avraham percebeu que a cultura dos Plishtim, toda a sociedade aqui dos Plishtim, era uma sociedade avançada, existe cultura, existe lugares de bondade, são pessoas que querem se melhorar, mas não tem temor a Deus. Qual que é a diferença se tem ou não tem temor a Deus? Mesmo que são pessoas que querem fazer coisas boas, mesmo que são pessoas cultas, educadas, se não tem temor a Deus, quando surge um desejo, esse desejo toma conta das pessoas, e o temor a Deus é o único freio que a gente tem para não fazer coisas erradas quando o desejo ele aparece. O que acontece? Essas pessoas são boas, são cultas, mas quando eles veem uma mulher bonita como Sará, eles esquecem toda a educação, e ao invés de perguntar o que você precisa, eles perguntaram: o que você está trazendo para a gente? O que Avraham percebeu? Esse tipo de pessoa que tem a cultura, que se preocupa com os valores sociais, ninguém vai casar com uma mulher casada, mas podem casar com uma mulher viúva, vão querer matar ele para permitir casar com ela quando o desejo falar mais alto. Um lugar que não tem temor a Deus, todas as leis, todas as regras, elas são jogadas para cima quando surge um desejo. O Rav Elhanan Wasserman, Shashem Kom Damo, que Deus vingue o sangue dele derramado, ele falava que isso estava se cumprindo na Alemanha alguns anos antes da Shoah, alguns anos antes do Holocausto. Ele já falava: isso está se cumprindo aqui na Alemanha. O que a gente vê da Alemanha
era um lugar tão culto, era um lugar que eles prezavam pela educação, a educação alemã era exemplar, eles tinham lugares de bondade, eles amavam a música, amavam a cultura, e nesse lugar nasceu e se desenvolveu o nazismo, que matou 6 milhões de pessoas. Como isso é possível? Fala o Rav Elhanan Wasserman, só não tem temor a Deus nesse lugar. Tinha tudo, tem a cultura, tem a educação, mas quando os desejos falam mais alto, então nada pode segurar os desejos, a não ser o temor a Deus. Onde não tem temor a Deus, pode-se chegar numa tragédia do tamanho do Holocausto, com morte de 6 milhões de inocentes, por causa dos desejos, por causa das vontades daquelas mesmas pessoas que são tão educadas e tão cultas. E a gente vê, de certa maneira, também hoje em dia, que está tão em discussão sobre a eutanásia, sobre o aborto. Qual é a diferença de você matar um bebê 1 mês antes dele nascer, 1 mês depois dele nascer? Um bebê que já está com 8 meses de gestação, ele já está completo, ele já tem vida, ele está acabando o desenvolvimento dele. Quantas pessoas têm um bebê prematuro, até mesmo com 7 meses de vida? Já escutei de casos com 6 meses de vida e o bebê sobreviveu, o bebê já está pronto, está terminando aqui os últimos ajustes, mas já é uma vida. Então, quando vem o aborto e começa a falar, não, isso não é vida, ainda não nasceu, então antes de nascer não tem problema de matar. Quem decidiu isso? Na verdade, as nossas vontades. Eu lembro de ter visto uma vez uma entrevista de uma modelo que ela acabou engravidando e ela decidiu que ela quer abortar. Por quê? Porque ela não quer estragar a carreira de modelo dela. Quer dizer, ela não se importa de tirar uma vida pelo desejo da fama, pelo desejo pelo dinheiro, ela está disposta a destruir uma vida. Assim, também com a eutanásia. A eutanásia, não, ele está sofrendo, a pessoa, que Deus nos livre, está em coma vegetativo, vamos desligar os aparelhos. Isso é assassinato. Se a gente pegar os nazistas, como começou a morte de inocentes, começou com uma lógica bonita. Olha, tem pessoas que infelizmente são incapazes, pessoas com problemas mentais. Não vamos matar por maldade, a gente vai matar por bondade, porque a gente gasta dinheiro da sociedade para manter essas pessoas que não podem aproveitar a vida. Coitada dessas pessoas, vamos usar esse dinheiro para pessoas saudáveis que podem aproveitar a vida. Vamos matar essas pessoas incapazes sem nenhuma maldade, só pelo bem da sociedade como um todo. E assim começou a ideia nazista de matar pessoas inocentes, todo mundo que vai contra o que é bom para a sociedade. Então, uma forma justa, uma forma correta é matar essas pessoas, e isso que justificou a morte de 6 milhões de pessoas. Os judeus estão atrapalhando o nosso crescimento, eles são a causa de todos os nossos problemas socioeconômicos. Vamos matar os judeus para resolver o nosso problema. Um lugar que pode ter tudo. A Alemanha, que tem cultura, a Alemanha que tem educação, é a Alemanha que mata 6 milhões de inocentes. A gente vê daqui que quando o desejo, ele fala forte. Se não tem temor a Deus, não tem nada que segura os desejos, não vai ser a cultura, não vai ser as belezas, não vai ser toda a parte intelectual que vai conseguir fazer a gente tomar as decisões corretas. Teve um rabino uma vez, ele estava morando na Austrália e ele foi convidado por um grupo de médicos para dar uma aula Torá e Medicina. E ele deu uma aula brilhante, todo mundo aplaudiu no final. E o dono da casa, quando foi agradecer, ele falou, rabino, eu preciso te contar uma história. Apontou um dos médicos, falou, olha, esse médico há 10 anos ele não consegue mais deitar a cabeça e dormir. Por quê? Ele contou a história que, infelizmente, o filho daquele médico teve um acidente de carro, ficou em coma vegetativo, já 1 ano, não tem nenhuma mudança, não acontece nada, não tem nenhum sinal de melhora. Ele entrou na justiça, ele ganhou o direito na justiça de desligar os aparelhos do filho, de fazer a eutanásia, entre aspas, o que eles chamam de uma morte por bondade. E ele chega lá no hospital com o decreto da justiça que permite desligar os aparelhos, ele dá para a enfermeira
A enfermeira fala, desculpa, eu não sou assassina, você ganhou o direito, você desligue os aparelhos. E aquele médico foi pessoalmente desligar os aparelhos que mantinham o filho vivo. Esse homem nunca mais deitou a cabeça no travesseiro e dormiu um sono tranquilo. Quando a gente faz o que é certo, quando a gente tem temor a Deus, quando a gente segue as leis da Torá, que falam uma vida é uma vida e não tem nada que justifique tirar uma vida de alguém, então a gente vai fazer o que é certo. Mas se a gente vai de acordo com nossos valores intelectuais, com a nossa cultura, com a nossa sociedade, a gente pode acabar cometendo atrocidades. A Torá, ela está falando para a gente, só não tem temor a Deus num lugar como esse. Ninguém vai casar com uma mulher casada, porque socialmente não é bonito, mas vão matar o marido para casar com a viúva. Só não tem temor a Deus num lugar como a Alemanha nazista. Tem cultura, tem teatro, tem a mídia, mas tudo isso foi usado como máquina para matar 6 milhões de inocentes. A gente precisa trabalhar o nosso temor a Deus, fazer o que é certo, mesmo quando vai contra as nossas vontades, mesmo quando não é o que eu gostaria, mas o que é o Criador do mundo, Ele gostaria. Esse é o certo para a gente fazer sempre na nossa vida. Shabbat Shalom.